Boa tarde a todos. Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos dar início a um capítulo, mas de um assunto que nós já aprendemos na apostila anterior. Vamos lá. Que nós vamos falar sobre frações e decimais. Quinto ano, na apostila volume 2, né? Nós tivemos também uma aula sobre frações e números decimais. Aprendemos a transformar, né, as frações em números decimais, os números decimais em frações, né? Então, nós já aprendemos, né, que nós podemos representar quantidades usando tanto frações quanto números decimais. Lá na página 4 da apostila volume 3, nós temos alguns exemplos. Vamos ao primeiro. O número 1/10, ele pode ser escrito assim, 0,1, ou assim, 1/10. Pessoal, lembra da regrinha que a tia Renata ensinou a vocês? Né? Que eu vou analisar o meu denominador, a quantidade de zeros que ele tem, né? Então, se é uma fração com denominador igual a 10, que ele só tem um zero, eu já sei que eu vou ter um número decimal com um número só depois da vírgula. Observem aí, o meu numerador, né, ficou aí logo após a minha vírgula. Ou 0,1. Esse 1 é o meu numerador. Ok? E aí, nesse exemplo, né, ele tem 10 carinhas iguais e ele pintou apenas uma, tá? Então, por isso a fração 1/10, ok? Ele está considerando de 10 partes apenas uma. No exemplo 2, está mostrando aí o 15 décimos. Gente, a forma de leitura é a mesma, tanto para a fração quanto para os números decimais. Então, ó, 15 centésimos pode ser escrito assim, 0,15 ou 15/100. A forma de leitura, tanto de um quanto do outro, é a mesma, 15 centésimos, tá? Então, ó, lembrando, se eu tenho um denominador 100, né, ele tem 2 zeros, eu preciso ter 2 números após a vírgula, tá? Então, ó, ele colocou aí como demonstração um inteiro e ele dividiu esse inteiro em 100 partes iguais e ele pintou 15 partes desse inteiro. Então, a fração seria 15 centésimos, porque ele está considerando, gente, a parte pintada, tá? Por quê? Por que a tia Renata fala assim? Ele está considerando a parte pintada. Porque eu posso considerar também a parte que está sem pintar. Então, se eu falo assim, eu tenho 100, eu pintei 15, qual é a fração da parte sem pintar? Né? Desses 85 aí que ficaram sem pintar. Então, eu posso considerar tanto a parte pintada quanto a parte que está aí sem pintar. Aí, nesse caso, ele está considerando a parte pintada, tá? O último exemplo, né, tá mostrando aí 5 décimos. E ele pode ser escrito 0,5 ou 5/10, tá? Pegou o inteiro, dividiu em 10 partes iguais, ele pintou 5 partes. Então, tá aí a fração 5 décimos. Ok? Vamos para a próxima página. Próxima página, não, continuar, né? Na página 4. Tá falando assim, gente, tem uma atividade que ela é pessoal, cada um vai fazer o seu, tá? Ó, observe as figuras a seguir e pinte algumas partes para representar frações à sua escolha.
escreva abaixo de cada uma a fração e o número decimal correspondente. Então, eu vou pintar a quantidade que eu quero do meu inteiro e embaixo, nesses quadradinhos, eu vou anotar a fração que representa a parte pintada e o número decimal, tá? De cada figura. Eu vou dar o meu exemplo, que eu fiz o meu também, tá? Mas aí, após a live, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma quantidade que vocês quiserem, ok? Quinto ano. Então, ó, vamos lá. Ele pegou um círculo, dividiu em 10 partes iguais. Eu quis pintar, ó, 4 partes. Então, se eu pintei 4 partes, qual é a minha fração? Levanta a mão quem quer falar. Guilherme, qual é a minha fração, Guilherme Lírio? Vamos lá, vamos. Vitor Eusébio, qual é a minha fração, Vitor? 4 décimos. 4 décimos. Como que seria a fração, né? Seria 4 sobre 10. E o número decimal, Vitor? 0,4. Ótimo, parabéns, Vitor. Agora eu tenho aí o meu inteiro dividido em 100 partes iguais. Eu quis pintar essa quantidade de quadrinhos aí. Eu pintei 45 quadradinhos aí. Qual a minha fração? Levantem a mão para eu chamar. Cauã, qual é a minha fração? 45 centésimos. Isso, 45 centésimos. Né? E como que ficaria esse número decimal? 0,45. Ótimo. Parabéns, Cauã. Então, ó, próximo exemplo aí. Né? Ele tem um inteiro, dividiu em 10 partes iguais e eu pintei 3. Qual é a minha fração? Quem é que... Adam. Adam. Fala, Alicia. Qual é a minha fração? 3 décimos. 3 décimos. E como que ficaria o meu número decimal? 0,3. Ótimo. Parabéns. Então, gente, eu coloquei esses exemplos para vocês terem ideia de como que vocês vão fazer, tá? Mas isso daí é pessoal. Vocês não têm que necessariamente fazer igual o meu, não, tá? Então, ó, vamos lá. Continuando. Vamos aí na página 5, na seção Diga aí. Onde você vê frações escritas no seu dia a dia? Quem é que quer falar? Onde que a gente costuma ver? Fala, Vitor. Eu vejo nos preços das coisas. A fração. Ele está pedindo a fração agora. Ok. Fração. Quem é que vê assim? Francisco. Alguém sabe onde a gente consegue ver? Eu assisto. Pode falar, Francisco. Eu vejo quando minha mãe está trabalhando, eu vejo ela contando e fazendo fração do dinheiro. As frações. Alicia. Tipo assim, exemplo, eu tô numa feira. Aí eu falo assim, eu quero 1/4 desses tomates. Mas assim, gente, que a gente vê com mais frequência, assim, eu acho que por exemplo, em receitas, né? Ó, esses dias mesmo, vou contar uma coisa. Eu costumo fazer um pão caseiro, bem fácil, aquele pão de liquidificador. E aí me pediram essa receita. E eu modifiquei essa receita, né? A quantidade de açúcar, que vai, né? 3/4
prato de e nem todo mundo sabe. Tem receita também, ó, 1,5 xícaras que coloca uma fração. Tia, eu não tô te ouvindo. Te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Então parece que todo mundo tá te ouvindo. Gente, aguarda então só um momento, por gentileza. Uma outra maneira, gente, que eu vejo também a fração no meu dia a dia é no tanque de gasolina, né? Às vezes o pai enche lá o tanque com a mãe, né? Eu mesma às vezes faço isso. E vejo, quando eu olho ali, vejo assim, meu Deus, já gastou 1/4 de gasolina. Ou então meu tanque só está 1/4 lá com gasolina. Né? Se vocês observarem lá no painel, tem umas divisões. São as frações, né, que a gente usa no nosso dia a dia. Agora, os números decimais, né, que é mais fácil, igual vocês me falaram aí, é o dinheiro, mas aonde que a gente vê os números decimais? Quem é que sabe, quer falar? Fala, Mirella. Tia Renata, a minha tia, ela faz laços e geralmente nessas lojas de laço assim, eles falam, eu quero, por exemplo, eu quero 0,4 metros de fita. Ótimo, né? Quando a gente vê essas questões aí, né, de metragem, o peso, né, o dinheiro, como eu havia falado antes. E aí agora nós temos aí um textinho. Quem quer ler para mim esse textinho? Vamos lá. Alicia. Fátima comprou 0,5 metros de tecido. Antônio bebeu 0,5 litro de suco. Essa receita leva 0,5 kg de queijo. Então, gente, ó, lá tá perguntando, como que você leu esse número decimal aí? Gente, essa questão aí é uma questão pessoal, né? Então, como que eu posso ler? A Alicia leu 0,5, mas como que eu leio esse número? Né? Quais as maneiras que eu posso ler? Pode falar, Vitor. Quando eu estava lendo aqui, eu li meio. Posso. Isso, então é por isso que é pessoal. Quem lê meio vai escrever lá. Ah, eu li meio. Qual a outra maneira da gente ler? Quem é que sabe? Fala, Ada. Décimos. Como, Ada? 5 décimos. 5 décimos. Isso daí. Parabéns, tá? Então, cada um vai escrever aí o seu, a maneira como leu. É uma questão pessoal. Mas eu leio, gente. Vocês precisam ler como meio ou 5 décimos. Tá bom? Então, assim, é uma forma, é uma maneira do nosso cotidiano mesmo, né? Uma maneira informal, quando a gente vai ler igual a Alicia leu, 0,5. Mas quando a gente vê, quando a gente conhece, né? A gente sabe que é meio ou então é 5 décimos, ok? Vamos lá. Continuando lá na página 5, né, nós vamos falar sobre as frações equivalentes. Quando eu falo a palavra equivalente, gente, tem que vir na minha mente a palavra igual, tá? Então, são frações que são iguais, do mesmo tamanho, como se fosse assim, tá? Então, quem quer começar a ler para mim? Eu, tia. Gente, vamos lembrar do nosso combinado? Que é levantando a mãozinha, a tia Renata chama, tá? Pode ler, Mirella, pra gente. Existem várias frações que representam a metade. Os retângulos a seguir
são todos iguais, do mesmo tamanho. Dizemos que cada um deles é um inteiro. Eles foram repartidos igualmente, cada um em diferentes números de partes, e em todos eles estão pintados a metade. Pode continuar, Mirella. No primeiro, já notamos a fração e indicamos o total de partes iguais em que o inteiro foi dividido e o número de partes pintadas. Faça o mesmo para os outros. Pessoal, obrigada, Mirella. Pessoal, olha só, para a gente dizer que uma fração é equivalente, presta atenção, o meu inteiro tem que ter o mesmo tamanho. Observem aí esses retângulos. Eles foram divididos, tá? Cada um com uma quantidade diferente de partes. Mas observe o tamanho deles, são todos iguais. Para a gente dizer que eles são equivalentes, a primeira coisa que vocês precisam se atentar é em relação ao tamanho do inteiro. O inteiro precisa ser do mesmo tamanho, os inteiros precisam ser do mesmo tamanho, ok? Então, olha só. Então, agora, no retângulo embaixo aí, que está pintado de verde, qual a fração que representa? Quem sabe? Fala, Alicia. 1/2. 1/2, né? Então, esse 1, gente, representa o quê? O que, Alice? A parte pintada ou o total de partes? A parte pintada. Parte pintada. E esse número 2, o meu denominador, ele representa o quê? Total de partes. Total de partes. Então, gente, lembrando, a quantidade que meu inteiro foi dividido, essa quantidade vai sempre estar no meu denominador. A parte pintada ou a parte que eu estou considerando vai ficar no meu numerador, tá? Então, ó, nós temos esse mesmo retângulo, tá vendo, gente, que eles têm o mesmo tamanho. Eu quero frisar isso daí para vocês, tá? Que para ser equivalentes, para elas serem iguais, os inteiros precisam ter o mesmo tamanho. Então, esse mesmo retângulo foi dividido em 4 partes iguais e foram pintados 2 partes. Quem sabe qual fração que representa? Fala, Rafaela. 2/4. 2/4. Rafaela, esse 2 representa o quê? As partes pintadas. As partes pintadas. E o 4? Total de partes. Total de partes. Agora, esse mesmo inteiro, esse mesmo retângulo, foi dividido agora em 6 partes iguais, tá? E foram pintadas 3 partes. Benito, que fração que representa esse daí? A fração é 3/6. 3/6. O 3 representa o que, Benito? As partes pintadas. E o 6? O total. O total de partes. Parabéns! Agora, gente, eu quero pedir para vocês se atentarem aí a uma coisa. Observem aí os numeradores e os denominadores de cada um. Por exemplo, o primeiro aí. O numerador é 5, o denominador é 10. O numerador é 1, o denominador 2. No amarelinho, numerador 2, denominador 4. O rosinha, numerador 3, denominador 6. O que vocês estão observando aí? Fala, Vitor. Que a parte pintada é sempre a metade do retângulo. Isso, que o numerador, né, ele representa a metade do denominador. Então, gente, essas frações aí todas, elas são equivalentes,
tá? Então, aí, ó, tá falando, todas elas representam aí a metade, tá? Então, ó, 5/10, meio, 2/4 e 3/6, todos eles representam a metade. Observem aí, olha que elas são pintadas a mesma quantidade em cada retângulo. Por mais que tenham mais partes, né, em algum retângulo, mas olha só que a dimensão pintada aí é a mesma. É a metade de cada retângulo. Cauã? Cauã? Quer falar, Cauã? Então, vamos lá. Continuando. Então, gente, todas essas frações aí, elas são equivalentes e elas representam a metade, tá? Por exemplo, repartir em 10. Pintei 5. 5 é a metade de 10. Dividir em 2 partes. Pintei 1. 1 é a metade de 2, tá? Por isso que cada fração aí, cada imagem dessa daí representa a metade, meio. Lá na página 6, tá pedindo para a gente completar aí essa sequência, né, mantendo as igualdades. Então, olha só, gente, então a tia Renata acabou de falar com vocês para eu representar, né, frações equivalentes representando a metade. O numerador tem que ser a metade do denominador, tá? Então, qual é a primeira fração aí que eu preciso completar? Quem sabe? Pode falar. 1/2. Pode falar, Vitor. 1/2. Isso, porque se o meu denominador é 2, né? O meu numerador será 1. Agora, o meu denominador, no caso aí, é 2. Para ele ser uma fração equivalente, né, a metade, qual vai ser o meu denominador, Amanda? 2/4. 2/4. Ótimo. E a próxima fração equivalente, denominador 6. Qual será o meu numerador? Fala, Alicia. 3/6, no caso. 3/6. Parabéns. Então, continuando. Todas as frações representam a metade. Todas elas são iguais a meio. Veja o que Eduardo escreveu no quadro. Ele escreveu assim, gente, ó, essa sequência aí, né? 0,5 quer dizer 5/10, 50 centésimos, 500 milésimos, né? A sentença matemática que ele escreveu é verdadeira? Sim ou não? Quem sabe? Fala, Vitor. É verdadeiro. É verdadeira. Sim, né? Todos eles, gente, todos esses números representam o mesmo valor. Todos eles representam meio, né? Representam a metade. Lembra quando nós estudamos os números decimais e a tia Renata falou que os números decimais eu posso acrescentar a quantidade de zero que eu quiser no final, que não faz diferença, né? E aí, quando eu analiso, presta atenção, o primeiro é 5/10, 5/10, o segundo, 50/100, o terceiro, 500/1000. Todos eles representam a metade quando a gente analisa o numerador e o denominador. Perceberam? Por exemplo, o último é 500 milésimos, 500/1000. Então, ó, 500 é a metade de 1000. Então, são frações também equivalentes que representam metade, a metade, tá? Agora, continuando na página 6. Quem quer ler para mim? A página 6. Lê, Luísa. Qual é a relação entre o numerador e o denominador das frações que representam a metade? Então, gente, olha só o que está pedindo aí, né? Qual a relação entre o numerador
numerador e o denominador das frações que representam a metade. É aquilo que a tia Renata falou anteriormente, né? Quando eu mandei vocês analisarem o numerador e o denominador das frações que representam a metade. Quem é que lembra o que eu falei? Qual é a relação entre eles? Fala, Luísa. E todos representam a metade. Quem representa a metade? O número 5 representa a metade de 10. O número 50 representa a metade de 100. O número 500 representa a metade de 1000. Alguém mais quer falar, gente? Qual a relação daquelas frações que nós vimos lá, que a tia Renata pediu para vocês analisarem? O numerador e o denominador. Qual é a relação do numerador com o denominador? Ninguém mais? Fala, Alicia. Se o número de cima, que é o numerador, ele é, no caso do de baixo, o denominador é o dobro do numerador. Ótimo. Então, gente, a relação é essa aí, tá? Que a Alicia falou. O denominador, ele é sempre o dobro do numerador, tá? Em frações equivalentes que representam a metade. Parabéns, Alicia, Luísa, tá? Acertaram. Então, existem outras formas de representar a metade, não é mesmo? Escreva uma delas e represente-a no retângulo abaixo. Gente, eu tenho um retângulo aí, né, com 8 partes e tá pedindo pra gente representar a metade. Se eu tenho 8 partes, eu tenho que pintar a metade dele. Eu tenho que pintar 4 partes, tá? Qual seria a fração, Cauã César? 4/8. 4/8. Parabéns. Então, frações, gente, que representam a mesma parte de um mesmo inteiro são frações equivalentes, ok? Por exemplo, olha esse retângulo aí. Ele dividiu em 8 partes iguais, mas se eu pegar um retângulo igualzinho do mesmo tamanho e dividir em duas partes, e 2, então 4. Então, ó, gente, continuando, vamos para a página 7, seção lápis na mão. Você sabe como são as frações equivalentes a 1/4? Observe esses quadrados, em cada um deles foi pintada uma fração equivalente a 1/4. Depois, escreva as frações correspondentes e indique o total de partes e as partes pintadas. Gente, é para fazer a mesma coisa, porém agora com 1/4, tá? Então, ó, observem aí que os inteiros têm o mesmo tamanho, porém são divididos, né? Cada um com uma quantidade. O primeiro, o quadrado foi dividido em 4 partes iguais e pintaram somente uma. O segundo foi dividido em 8 partes iguais e foram pintadas 2 partes. Gente, alguém... Oi? A Bárbara não está ouvindo. Ei, vamos lá. Agora eu tô ouvindo. Então, gente, vamos lá. Então, ó, dividiu em 8 partes iguais e pintaram 2 partes. Qual seria essa fração? Quem sabe? Fala, Adam. 2/8. Isso, Adam. 2/8. O 2 seriam as partes pintadas e o 8 o total de partes. Gente, observem aí o numerador e o denominador agora, hein? Observem, tá? Olha aí, primeiro 1/4, depois 2/8,
tá? Agora mudou, nós estamos analisando um quarto. Ó, próxima imagem. Foram divididos, esse quadrado aí foi dividido em 12 partes iguais e pintaram 3. Qual seria essa fração, Vitor? 3/12. 3/12. Observem aí, o numerador é 3, o denominador é 12, tá? Então, 3 representam as partes pintadas e o 12 representa o total de partes. O último, gente, foi dividido em 100 partes iguais e foram pintados aí quantos quadradinhos, hein? Foram pintados aí 25 quadradinhos. Qual seria essa fração, Benito? 25 centésimos. 25 centésimos. 25 seria as partes pintadas e o 100 seria o total de partes, tá? Então, ó, agora responda. Como é a relação entre o numerador e o denominador das frações equivalentes a um quarto? Quem é que sabe? Fala, Alicia. Que o denominador é 4 vezes o numerador. Ótimo, parabéns. Olha só, gente. A Alicia falou que o meu denominador ele é 4 vezes o meu numerador. O meu denominador é 4 vezes o meu numerador. Por exemplo, 25 centésimos. Se eu multiplicar aí, né, o 25 vezes 4, vai ser igual a 100. A mesma coisa, o 3 e o 12. Se eu multiplicar esse 3 aí vezes 4, vai ser igual a 12. Então, o denominador das frações equivalentes a um quarto é sempre 4 vezes o numerador. Ok? Pessoal, a nossa primeira aula, a primeira parte dessa aula sobre frações e números decimais finaliza aqui. Às 15 horas retomaremos essa matéria, tá? Até daqui a pouco.